aqui no Bom para Todos. Bom, vamos direto para a nossa próxima conversa? Deixa eu pegar aqui as informações. A gente vai falar agora sobre essa discussão em torno do perdão de dívidas tributárias de igrejas, que chegaria a quase R$1 bilhão. Na segunda-feira, lembrando, o presidente vetou parcialmente essa proposta, foi aprovada no Congresso, que concedia esse perdão às igrejas. Ele disse ter seguido orientação da equipe econômica e que deixar passar o perdão poderia configurar um crime de responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, Bolsonaro estimulou que seu próprio veto seja derrubado por parlamentares, pelo próprio Congresso. Ele postou no Twitter que o Congresso deveria manter esse perdão da dívida das igrejas. É bom citar que esse perdão é defendido pela bancada evangélica, parte da base de Bolsonaro, do presidente. Para a gente tentar entender tanto o cenário político que envolve essa discussão, como também a legislação brasileira referente a essa taxação de igrejas, bem como de onde vem essa dívida, a gente convidou para uma conversa o advogado tributarista Tiago de Lima Almeida, que é mestre em Direito Constitucional, doutorando em Direito pela PUC São Paulo, e o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Paulo Teixeira. Oi, Tiago. Oi, Paulo. Um prazer receber vocês. Tudo bem por aí? Me ouve? Tá tudo certo com a qualidade de imagem e som? Boa tarde, Thalita. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Tiago. E boa tarde aos internautas que acompanham o Bom para Todos. É isso. Tiago, quero começar com você, para a gente primeiro tentar entender o que é essa isenção tributária, porque a discussão é de que imunidade para as igrejas existe, mas isso seria algo diferente. Explica para a gente quais os questionamentos que envolvem esse perdão da dívida das igrejas. Pois não, Thalita. Na verdade, existem dois conceitos diversos. Imunidade e isenção. A imunidade, ela é a não incidência tributária, ou seja, não há fato gerador do tributo, enquanto que a isenção seria a não incidência da cobrança. Existiria o fato gerador do tributo, contudo, por força de lei, o ente tributante, no caso a União, o Estado, o município ou o Distrito Federal, não poderia cobrar esse tributo advindo desse fato gerador. Então, notadamente, existe uma peculiaridade. Imunidade, não há que se falar em fato gerador de tributo. Isenção, existe o fato, contudo, a cobrança, ela é liberada, ela é perdoada por lei. Essa contribuição que é devida chama CSLL, que é uma contribuição social sobre o lucro líquido. No entanto, a princípio, o entendimento que a gente tem é de que igrejas são instituições sem fins lucrativos. Então, por que esse imposto sobre lucro? Na verdade, toda a discussão da contribuição social sobre o lucro líquido, ele surgiu a partir da redação do artigo 150 da Constituição Federal, que trata ser vedada a instituição de impostos, e aí no inciso 6, a linha B, ele fala de tempos de qualquer culto. E aí é muito específico a letra do artigo 150 quando ela fala de impostos. E um pequeno comentário. Nós temos o tributo como gênero, mas dentro desse tributo nós temos impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. Perceba que impostos não se confundem com contribuições. E aí, a partir da letra do artigo 150, quando trata de impostos, os defensores de que a contribuição social sobre o lucro líquido não estaria englobada nessa imunidade, defendem que o conceito de imposto é diferente do conceito de contribuição. Basicamente, a diferença é a arrecadação de impostos, essa arrecadação ela pode ser utilizada de forma livre pelo Estado em relação à sua manutenção, enquanto que as contribuições elas possuem uma destinação vinculada. No caso, a contribuição social sobre o lucro líquido teria a vinculação da manutenção da Seguridade Social. Então, tudo isso, toda essa discussão sobre a contribuição social sobre o lucro líquido surge a partir da letra do artigo 150. Pois bem, feita essa consideração, os defensores
de que do perdão, ou mesmo da imunidade, ou da isenção dessa contribuição social sobre o lucro líquido, defendem que a interpretação do artigo 150 ela deve ser ampla, e não uma interpretação restrita à letra do artigo 150, inclusive uma interpretação que deve ocorrer com base em outros artigos da Constituição, especificamente também em relação ao fato gerador da contribuição social sobre o lucro líquido. Nós estamos falando de lucro, enquanto que as igrejas são entidades sem fins lucrativos. Logo, realmente parece um contrassenso você exigir um tributo, no caso uma contribuição, que tem como fato gerador o lucro de uma pessoa jurídica, no caso das igrejas, que não possuem fins lucrativos. E esses fins lucrativos nada mais são do que toda a arrecadação é destinada ao reemprego da atividade da igreja, ou seja, da assistência social da igreja. Então, assim, não há distribuição de lucros, dividendos, quer para pastores, padres, pais de santos, enfim. Isso é o que a gente entende da teoria. Daí, inclusive, eu já vou conversar com o Paulo Teixeira, porque na prática, Paulo, deputado, o que a gente vê são as igrejas como negócios, realmente, que tem, sim, lucro, que é dividido ali entre, quando a gente fala da igreja evangélica, especialmente, entre os pastores, que ostentam, inclusive, mansões, carros, enfim. Eu queria que você começasse comentando isso, como que você vê esse perdão das dívidas, e depois a gente fala um pouquinho sobre o cenário político para manutenção desse veto ou não. Bom, inicialmente, parabenizar o Tiago, porque ele nos deu uma aula sobre direito tributário, e ele deve ser um excelente professor, porque ele é muito didático. Em primeiro lugar, é importante dizer que as igrejas, elas são imunes, e ao serem imunes, está muito claro qual é a extensão da imunidade. E a extensão da imunidade parece que é para templos. Esse é o primeiro tema, é o tema de que você tem uma especificidade. E quando a Receita foi tributar, ela não tributou templos, ela tributou um tributo, que é uma contribuição, que, na minha opinião, não está prevista na Constituição para garantir a imunidade. Isso eu pergunto ao doutor Tiago, mas me parece que a contribuição sobre lucro líquido não está abarcada pela imunidade. Parece que os impostos estão, mas não as contribuições. A segunda coisa que me remete é que, se fosse uma tributação indevida, as igrejas deveriam estar discutindo essa cobrança no judiciário. Quando elas pedem para ter um perdão legal, é que elas não estão com o direito do lado delas. Porque se você está lutando por um perdão legal, é que você não tem nenhuma expectativa de ganho judiciário. Por isso que está lutando por um perdão. O terceiro aspecto que eu queria ressaltar aqui é que, sob o manto das igrejas, estão colocando muitas coisas ali dentro. Da minha maneira, abusivamente, indevidamente. E o fisco pegou. Assim, vale a imunidade para os templos. E não vale a imunidade para uma série de outras questões. Porque eles passam a ter bens, negócios, etc., etc., e esses bens e negócios não podem receber o mesmo tratamento dos templos. E, por último, Thalita, como há nesse mundo religioso todo tipo de gente de bons propósitos, mas também gente de maus propósitos, eu preferia discutir sob o ponto de vista tributário. Por isso que eu votei contra e vou votar pela manutenção do veto. Na minha opinião, não cabe usar o poder político para conseguir um perdão
dessa natureza num país que está vivendo situações gravíssimas, né? Então, eu sou desta opinião, né? E questiono o doutor Tiago, se eles tivessem direito a essa imunidade, doutor Tiago, eles não teriam direito a ser discutido, primeiro, na esfera administrativa, de que teria havido uma tributação abusiva. E segundo, na esfera judicial. Bom, se eles estão discutindo na esfera legislativa, é que eles reconhecem que não tem razão. E assim, se eles já reconhecem que não tem razão, eu também tenho que acompanhá-los. Eles não têm razão. E é por isso que eu não vou votar favorável a eles. Responde para a gente, por favor, Tiago. Microfone está desligado. Acho que você deve ter mutado. Desculpe. Não. Vocês me escutam? Agora sim. Ah, perfeito. Quando o artigo 150 trata da imunidade, ou seja, da vedação, da cobrança, ele trata especificamente de impostos e não trata de contribuição. Tá? Então, é essa a interpretação literal que os defensores da incidência da contribuição social sobre o lucro líquido utilizam. Realmente, essa discussão, ela tramita há alguns anos nos tribunais. Inclusive, nós temos uma discussão no STF, essa discussão no recurso extraordinário foi afetada com repercussão geral, o tema é o 699, e que trata de fundos de pensão. Na verdade, os fundos de pensão, eles também não teriam fins lucrativos, logo discutem a incidência da contribuição social sobre o lucro líquido, já que inexistente é o fato gerador dessa contribuição. Com toda certeza, quando do julgamento desse recurso extraordinário, no caso é o recurso 612-686, a Corte firmará um posicionamento que poderá, sim, beneficiar as igrejas, os templos de qualquer culto, no sentido de que, se o STF entender que é inconstitucional a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido de entidades sem fins lucrativos, as igrejas se enquadrando, né, nesse regime, ou seja, uma entidade sem fins lucrativos, as igrejas, com toda certeza, poderão discutir ou mesmo se beneficiar dessa decisão. Não seria um benefício automático, seria apenas aí, quando você firma um entendimento em recurso com efeitos, com repercussão geral, você cria um precedente de entendimento da Suprema Corte. Mas, realmente, o deputado tem razão quando o artigo 150 ele fala única e exclusivamente de imunidade para impostos. Deputado, e se me permite, Tiago, diga, claro. Se o Tiago me permite, se esse debate está no Supremo Tribunal Federal, vamos aguardar a interpretação do Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho que essa interpretação que eles estariam isentos ou imunes de CSLL é uma interpretação ampliada por demasiado. Né? Agora, vamos aguardar. O que não cabe é o perdão. Vamos aguardar. Se eles estão na justiça, e é um recurso extraordinário, como você disse, qual foi a decisão do STJ em relação a isso? Não deve ter sido favorável, senão não teria um recurso extraordinário. Né? Na verdade, o recurso extraordinário, na verdade, o recurso extraordinário ele já teve um primeiro julgamento desfavorável, e aí entraram ao recorrente com embargos declaratórios, e a partir desses embargos declaratórios, o recurso foi afetado com a repercussão geral, tendo em vista as recorrentes discussões sobre essa questão da incidência ou não de contribuição social sobre o lucro líquido em entidades sem fins lucrativos. Então, eu acho, os países modernos, eles tributam as igrejas. A Europa tributa igrejas. Né? Aqui, você garante a imunidade para os impostos, mas se tiver essa abrangência toda, na minha opinião, num país como o nosso, não é um bom caminho.
É um caminho muito ruim, porque a relação, eles estão querendo abarcar todas as atividades deles sob essa imunidade dos impostos, que, na minha opinião, é muito específica na Constituição, né? Então, eles já perderam, agora está afetado para o pleno, como você disse, para a repercussão geral, e por isso, talvez, que o Bolsonaro diga que ele quer nomear um ministro, eu não me lembro qual era terrivelmente evangélico, né? Na verdade, eles querem resolver essa parada no Supremo Tribunal Federal. Deixa eu trazer um outro detalhe a essa conversa. Quem apresentou essa proposta foi o deputado federal Davi Soares, que é filho do missionário R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, e é uma das que mais devem nesse montante de 1 bilhão que está sendo negociado agora. E a CNBB, a Igreja Católica, soltou uma nota dizendo que é contrária a esse perdão das dívidas. Então, assim, dentro das igrejas, entre as religiões, há uma discussão em relação a esse perdão também, né, deputado? É muito importante essa sua lembrança, né? Porque a própria Igreja Católica, que é a maior das igrejas brasileiras, ela é contrária a esse perdão, né? Então, se a Igreja Católica, que em tese poderia ser a maior interessada, é contrária, na verdade, nós não podemos querer aqui proteger atividades que não são efetivamente religiosas, né? E que não estão no escopo da Constituição. É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, tem muitos bispos, chefes de igreja que têm aeronaves, né? Então, nós vamos começar a proteger certos privilégios que nós não deveríamos proteger. Quero agradecer a participação de vocês dois. Pena que nosso tempo foi curto, mas acho que, assim, como o deputado disse, o Thiago deu uma aula de direito tributário para a gente possa entender, de fato, o que está em jogo, o que está em discussão nesse perdão. E o deputado trouxe para a gente, inclusive, questionamentos que nos ajudaram a clarear essa questão. Obrigada aos dois, deputado. Thiago, obrigado. O Thiago ensina uma matéria difícil e transforma ela numa matéria fácil, porque direito tributário é amargo, é que nem jiló. E ele transforma direito tributário em doce de leite. Então, obrigado. E obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês.